Pêndulos destrutivos. Somos ensinados desde a infância a obedecer à vontade dos outros, a cumprir nossos deveres, servir nosso país, nossa família, a empresa para a qual trabalhamos, um partido político, o Estado ou mesmo uma ideia, servir a ninguém, exceto a nós mesmos. Em graus variados, todos têm um senso de dever, responsabilidade, necessidade e culpa. Todos estão prontos para servir a um grupo ou organização de uma forma ou de outra, seja família, clube, escola, empresa, partido político, Estado e assim por diante. Todas essas estruturas surgem e se desenvolvem quando um grupo separado de pessoas começa a pensar e agir da mesma maneira. Então, eles se juntam a outros e a estrutura cresce, ganhando força, forçando seus membros a seguirem as regras e, eventualmente, acumulando o potencial para ganhar controle sobre grandes grupos da sociedade. No nível material, a estrutura consiste em um grupo de pessoas unidas por objetivos comuns e objetos materiais, como edifícios, móveis, equipamentos, máquinas, tecnologia e assim por diante. Em um nível energético, no entanto, uma estrutura aparece quando um grupo de pessoas pensa da mesma maneira, como resultado, os parâmetros de sua energia de pensamento são idênticos. Sua energia de pensamento finalmente se une em uma única corrente. Quando isso acontece, como se estivesse no meio de um oceano inteiro de energia, é criada uma estrutura de informação de energia separada e independente, chamada de pêndulo de energia. Eventualmente, essa estrutura começa a viver sua própria vida e a subjugar as suas leis às próprias pessoas que a criaram. A estrutura é chamada de pêndulo porque quanto mais pessoas, aderentes, a alimentam com sua energia, mais poderosamente ela oscila. Cada pêndulo tem sua própria frequência de batimento característica. Por exemplo, se você quiser fazer um balanço se mover, você deve empurrá-lo para um certo ritmo ou frequência. Isso é chamado de frequência de ressonância. Se o número de adeptos diminui, a força de seu balanço é enfraquecida. Se perder todos os seus adeptos, o pêndulo deixará de se mover completamente e, assim, deixará de existir como uma identidade separada. Exemplos de pêndulos extintos são antigas religiões pagãs, ferramentas de pedra, armas antigas, tendências ultrapassadas de moda e discos de vinil, em outras palavras, tudo o que já existiu, mas agora não funciona mais. Você pode se surpreender que todas as coisas nesta lista se qualifiquem como pêndulos. Qualquer estrutura cujas características particulares foram criadas pela energia do pensamento coletivo representa um pêndulo. De um modo geral, todos os seres vivos capazes de irradiar energia em uma determinada vibração, mais cedo ou mais tarde, formarão um pêndulo de energia. Exemplos de pêndulos na natureza são colônias bacterianas, populações de criaturas vivas, cardumes de peixes, rebanhos de animais, florestas, pradarias, formigueiros, etc. Essencialmente, qualquer estrutura organizada e homogênea composta de organismos vivos pode ser um pêndulo. Cada organismo vivo representa uma única unidade de energia e, portanto, também pode ser considerado um pêndulo elementar. Quando um grupo de pêndulos individuais começa a balançar em uníssono, é criado um pêndulo de grupo que paira sobre seus seguidores como uma superestrutura. O grupo pêndulo existe como uma entidade independente e estabelece regras a serem seguidas por seus adeptos, em parte para mantê-los juntos, mas também para atrair novos. Esse tipo de entidade é independente no sentido de que se desenvolve de acordo com suas próprias leis. Seus adeptos desconhecem o fato de que estão agindo de acordo com as leis do pêndulo, e não de acordo com sua própria vontade. Por exemplo, um aparato burocrático se desenvolve como uma estrutura independente, independentemente da vontade de seus funcionários individuais. É claro que um funcionário influente é livre para tomar suas próprias decisões, mas apenas na medida em que não contradiga as leis do sistema, caso contrário, esse adepto específico será rejeitado. Mesmo as pessoas que representam pêndulos individuais nem sempre estão cientes de suas verdadeiras motivações, sendo os vampiros de energia um exemplo. Qualquer pêndulo é por natureza inerentemente destrutivo porque consome a energia de seus adeptos e estabelece poder sobre eles. A qualidade destrutiva do pêndulo é claramente demonstrada pelo fato de não atribuir nenhum significado ao destino de cada adepto individual. O propósito do pêndulo é apenas obter energia de seus adeptos, seja para benefício pessoal ou não. Quando uma pessoa fica sob a influência de um sistema, ela é forçada a construir sua vida de acordo com suas leis, caso contrário, o sistema irá mastigar e cuspir luz.
Uma vez sob a influência de um pêndulo destrutivo, você pode facilmente acabar arruinando toda a sua vida e, em geral, é difícil se libertar sem sofrer perdas. Se uma pessoa tem sorte, ela encontra seu lugar dentro do sistema e se sente em casa lá. O aderente dá sua energia ao pêndulo que, em troca, fornece ao indivíduo um ambiente. Se um seguidor se rebela contra as leis da estrutura, a frequência de sua energia de pensamento deixa de estar em harmonia com a frequência de ressonância do pêndulo. Sendo privado de energia essencial, o pêndulo ou expulsa o adepto dissidente do sistema ou o destrói. Se, no entanto, uma pessoa acabou muito longe de uma linha de vida favorável ao seu crescimento, a vida dentro da estrutura de um pêndulo alienígena pode ser tão sem alma quanto o trabalho duro ou simplesmente se transformar em uma existência muito triste. Neste caso, o pêndulo é puramente destrutivo para o aderente. Goste ou não, uma pessoa que cai sob a influência de um pêndulo perde sua liberdade, sendo forçada a viver por leis impostas e se tornando uma pequena engrenagem em uma grande máquina. Dito isto, um indivíduo pode encontrar-se sob a proteção de um pêndulo e alcançar resultados notáveis. Napoleão, Hitler, Stalin e outras figuras semelhantes eram todos os favoritos dos pêndulos destrutivos. Isso não significa que o pêndulo estivesse realmente preocupado com seu bem-estar pessoal, pois os explorava para seu próprio fim. Quando perguntaram a Napoleão se ele já havia sido verdadeiramente feliz, ele conseguiu contar apenas alguns dias de toda a sua vida. O pêndulo usa métodos sofisticados para atrair novos adeptos, que voam para ele como mariposas para uma chama. Quantas vezes as pessoas são enganadas pelos truques publicitários do pêndulo e se afastam de uma felicidade potencial que estava tão próxima? Os jovens partem para o exército e perdem a vida. Estudantes vão para a universidade aprendendo em vão para dominar uma profissão que não é realmente para eles. Eles encontram um trabalho que parece estranho, mas supostamente prestigioso e acabam se afogando em um pântano de problemas ou juntam suas vidas com um estranho apenas para se arrepender mais tarde. O pêndulo pode esconder seus motivos por trás de várias máscaras bem intencionadas e, no entanto, suas atividades podem arruinar a vida de seus adeptos. A maior ameaça que o pêndulo representa para o indivíduo é que ele afasta suas vítimas de outras linhas de vida onde poderiam encontrar a felicidade. Estas são as características de um pêndulo destrutivo. Um pêndulo se alimenta da energia de seus aderentes, o que aumenta o poder de sua influência. Um pêndulo se esforça para atrair o maior número possível de seguidores para obter o máximo de energia possível. Um pêndulo faz uma contradição entre seu grupo de adeptos e todos os outros grupos: nós somos bons e eles são ruins, somos melhores que eles, etc. Um pêndulo age agressivamente em relação a quem se recusa a segui-lo, tentando conquistá-lo, neutralizar sua posição ou se livrar dele. Um pêndulo se esconde por trás de máscaras e ideias sublimes, ela joga com os sentimentos das pessoas para justificar suas ações e atrair o maior número possível de adeptos. Essencialmente, o pêndulo é uma egrégora, e, no entanto, o conceito de egrégora não reflete totalmente toda a gama de possíveis interações entre um indivíduo e uma estrutura de informação baseada em energia. Os pêndulos desempenham um papel muito maior na vida das pessoas do que se imagina. O exemplo a seguir ilustra como um pêndulo consome a energia de seus aderentes. Imagine um estádio lotado em uma partida de futebol intensa. As paixões estão em alta e os fãs estão furiosos com entusiasmo. Um jogador comete um erro imperdoável que resulta em sua equipe perder o jogo. Os torcedores na multidão concentram uma tempestade de raiva no jogador culpado, prontos para despedaçá-lo. Imagine que enorme massa de energia negativa está focada no jogador infeliz. Você pensaria que de tal ataque de emoção negativa o jogador morreria no local, mas ele permanece vivo e bem, se não um pouco esmagado por sentimentos de culpa. Isto porque a energia negativa direcionada ao jogador é absorvida pelo pêndulo. Se esse não fosse o caso, qualquer indivíduo que se tornasse objeto do ódio de uma multidão perderia a vida e qualquer ídolo simplesmente flutuaria acima do solo. Não julgo se um pêndulo é uma entidade animada ou simplesmente uma forma de energia. De qualquer forma, a distinção não afeta o método Transurfing. O mais importante é ser capaz de reconhecer um pêndulo e evitar ser arrastado para o seu jogo, a menos que você se beneficie da interação. Há um fator de identificação pelo qual um pêndulo destrutivo sempre pode ser reconhecido. Ele sempre compete com outros semelhantes a ele na batalha por adeptos.
O pêndulo tem um objetivo que é atrair o maior número possível de torcedores para obter o máximo de energia possível. Quanto mais agressivo um pêndulo se comporta na batalha pelos devotos, mais destrutivo ele é, ou seja, mais perigoso é para a vida do indivíduo. Alguns podem objetar que existem organizações de caridade para a proteção do meio ambiente e dos animais, etc., e questionar por que esse tipo de grupo deve ser considerado destrutivo. Esses grupos são destrutivos para o indivíduo porque, de qualquer forma que você olhe, eles ainda se alimentam da energia de uma pessoa sem se preocupar com a felicidade ou o bem-estar desse indivíduo. Organizações como essas pedem compaixão pelos outros e ainda assim permanecem indiferentes a seus próprios seguidores. Se uma pessoa se sente confortável e genuinamente feliz trabalhando para tal organização, provavelmente encontrou sua vocação e, consequentemente, o pêndulo é o lugar para ela. No entanto, também é importante ser honesto consigo mesmo e se perguntar se você não está usando a máscara do benfeitor. Você está doando sua energia e dinheiro para o bem dos outros com verdadeira sinceridade ou está envolvido em caridade apenas numa tentativa de se sentir uma pessoa melhor ou ter uma boa aparência? Pêndulos destrutivos têm treinado as pessoas para não escolherem seu próprio destino, porque se os indivíduos mantiverem independência suficiente para ter a liberdade de escolher, será muito mais difícil para o pêndulo atrair tantos seguidores. Nossa mente está tão acostumada com a ideia de que nosso destino é nosso destino na vida que achamos realmente difícil acreditar que podemos simplesmente escolher um destino que seja mais do nosso agrado. É vantajoso para os pêndulos manter seus adeptos sob controle, então eles inventam todos os tipos de maneiras de manipulá-los. Os exemplos a seguir mostram como isso é feito. O transurfing também poderia se tornar um pêndulo se alguém o transformasse em uma pseudo-religião, movimento ou escola. Pêndulos diferentes são obviamente destrutivos em graus variados. Na pior das hipóteses, o transurfing seria minimamente destrutivo porque se concentra exclusivamente no bem-estar do indivíduo e não em um objetivo compartilhado. Transurfing seria um pêndulo muito incomum com uma comunidade de indivíduos preocupados apenas com seu próprio destino. Se você fosse fazer algum dever de casa, que outros tipos de pêndulo você consideraria construtivo? Estou lhe contando tudo isso para descrever o que realmente significa escolher seu destino, então tenha paciência, caro leitor. Nem todas essas ideias são fáceis de entender, mas à medida que avançamos, uma imagem mais clara emergirá.